Quero convidar o Fábio. O Fábio, ele é o gerente comercial do RP Flex, ele tem um recado para passar para vocês rapidamente, e aí o senhor Ernesto já começa entrando na pauta de hoje. Fábio, boa noite, a palavra é sua aí. Boa noite, Anderson. Boa noite, senhor Ernesto. Boa noite, pessoal. Como o Anderson disse, eu sou responsável aqui pela área comercial e de canais da RP Flex. E, primeiramente, eu quero passar um recado para vocês. Na verdade, é um convite, né? Para quem quiser empreender junto conosco. Vocês que estão conhecendo a RP Flex, estão conhecendo os diferenciais do nosso RP. Um RP em nuvem, um RP que consegue atender muito bem empresas de serviços, varejo, distribuição, manufatura, empresas de pequeno e muitas vezes até de médio porte, né? De acordo com a complexidade. Você que quer empreender comercializando um bom RP, entre em contato com a gente para que eu apresente o nosso modelo de canais, tá? É muito interessante porque você não paga royalties para representar a RP Flex, não tem taxa para ser um representante da RP Flex, pode vender nosso sistema em qualquer região do Brasil, não tem limitação territorial, tá? Ainda pode comercializar todos os nossos parceiros que estão plugados no nosso RP, porque o RP Flex, como vocês já devem saber, né? Ele tem um grande diferencial também, que são as APIs públicas. Então, você pode integrar diversas ferramentas no RP para levar ainda mais aderência à nossa solução aos segmentos do atendidos, entendeu? Então, a gente tem força de vendas plugados no sistema para atender distribuidoras, indústrias. Temos ferramentas de gestão de serviços com aplicativo, também plugados ao RP Flex para atender empresas de serviços. Eu tenho o WMS, que é a gestão de armazéns, para você ter uma gestão mais aprimorada de estoque, de separação, que atende muito bem, tem muita demanda hoje em dia de e-commerces, né? Com essa pandemia, muitas empresas estão focando em lojas virtuais. Então, além de a gente atender com todo o nosso back-office, a gente também consegue atender com uma solução ainda mais especialista para a gestão de armazéns, para separação, para ter um dinamismo aí na entrega dos produtos comercializados via internet. Temos várias ferramentas, marketplaces integrados também para comercializar nos principais portais do país. Enfim, é uma solução muito ampla, que atende todos esses segmentos que eu citei, muito tecnológica, porque você tem todo esse diferencial de sem nuvem, e eu quero compartilhar isso com vocês. Vocês que já conhecem sobre RP, que já trabalham muitas vezes aí com consultoria, venha ser um parceiro da RP Flex. Eu vou deixar o meu contato aqui no chat, vou passar o meu e-mail. Fiquem à vontade comigo. Eu acabei de colocar aqui seu celular e o seu e-mail. Ótimo, obrigado, Anderson. Já está aqui, pessoal. Ó, Fábio Cordon, celular dele, WhatsApp. Entre em contato com o Fábio quanto antes aí, porque a proposta do RP Flex é excelente. Vale a pena vocês, pelo menos, conhecerem. Evidentemente, vocês aí que estão à procura de um algo a mais, né? Tem muita gente também que só está focado no estudo da ferramenta. Mas para quem já conhece um pouco do RP, principalmente o pessoal aí que vem do Proteus, não é isso, Fábio? Tem bastante... É isso mesmo. Para quem está... Nós temos diversos canais que têm essa origem, né? Origem de consultoria Proteus, que tem experiência em implantar ou comercializar outros RPs. Então, venham representar a gente também. Uma outra questão é, de repente, se tiver alguns empresários participando da academia, tem interesse em conhecer a nossa solução, pensando em adquiri-la e implantar na sua empresa, também entre em contato comigo, por favor, que a gente vai entender a sua necessidade, analisar a aderência do nosso sistema, a sua necessidade e fazer um bom negócio aí com vocês. É isso, senhores. Passa a bola para o senhor Ernesto aí. Tá joia. Obrigado, Fábio. Senhor Ernesto, a palavra do senhor. Ok, pessoal. Um primeiro aviso. Quem ainda não concluiu o exercício, que ainda está lá lançando, não esqueça que nós hoje viramos o mês. E todos os mapas, eles basicamente são mensais. Então, se você ainda for fazer lançamento, você muda o calendário, né? Ou na tela que você está, para o dia 30 de setembro. E coloque a data dos movimentos
com o dia de setembro, não importa qual dia. Evidentemente, as compras têm que estar sempre antes das vendas, mas não faço nenhum lançamento com data de outubro, porque aí no mapa de fechamento, que é exatamente esse que nós vamos ver agora, ele vai sair com os números divididos nos 2 meses. Nós vamos ver hoje exatamente como o ERP ajuda na gestão de uma empresa. Porque uma empresa ela é dirigida por pessoas, essas pessoas precisam conhecer os dados para tomar decisão. Então, o ERP já dando acesso a todos os alunos, a todos os participantes, diretores, já facilita muito. E o que é importante é você ter uma visão geral dos números. Para isso, existe um negócio chamado contabilidade, que fornece esses números. O drama da contabilidade é que ela é normalmente encerrada, ela nunca está up-to-date, nunca está atualizada, ela sempre está lançando coisas, às vezes até do ano passado ainda, e a gente já está no meio do ano, porque ela requer muito cuidado, muito detalhe com a tributação, e aí o camarada depende do contador para fechar. Então, vamos ver que tem a contabilidade, mas, além da contabilidade, a gente precisa ter relatórios de gestão que apresentam exatamente os números naquele instante. Se o camarada emitiu uma nota fiscal há 2 minutos atrás, essa nota já tem que estar nesse relatório mostrando o valor do faturamento. O sistema estando na nuvem, isso é bem facilitado, essa posição online. Nós temos no ERP Flex 2 relatórios, que são assim um resumo da situação da empresa. Nós demos esse nome curioso de PEF, é a abreviação exatamente de posição econômico-financeira. Distinguam sempre essas palavras. Econômico é o resultado da empresa, é quanto ela faturou menos o quanto ela gastou. Isso que a gente fala é um regime de data em que o evento aconteceu. Por exemplo, a nota foi emitida hoje, não importa quando ela vai ser paga, quando vamos receber aquele dinheiro. Aí já é a parte financeira. E, muitas vezes, a diferença entre os dois é grande. Eu tenho uma posição econômica boa, eu vendi bastante, os meus gastos, as minhas despesas, e aí, tanto os gastos como o faturamento é pela data de emissão da nota. Então, pode me dar um resultado bom, um lucro grande. Mas a financeira vai estar ruim. Basta que eu, por exemplo, venda a prazo longo, e compre à vista. Então, o dinheiro do caixa vai embora e eu tenho um monte de valores a receber. Então, as duas posições são importantes, por isso que, quando você abre o ERP Flex, você tem esses 2 gráficos, né? A posição econômica e a posição financeira. Bom, vamos falar do PEF. O PEF é um relatório que você pode emitir a qualquer momento. Ele tem lá 2 opções de você imprimir só o resultado, então sai uma relação bem mais rápida, né? Ou você obter um mapa completo, com todo o movimento. Então, quando você entra nessa opção, lá em consultas, relatórios, a última opção de relatórios e PEF. A gente também deu um pouco esse nome, que eu vou falar aqui. Se alguém falar que eu falei, eu vou falar que nunca falei. Mas toda empresa sempre tem alguma coisinha por fora, né? Quer dizer, uma nota fiscal, uma compra que a pessoa fez, e em vez de lançar a nota, lançou como despesa, porque a pessoa não deu nota fiscal para ela. Ou então também uma venda que, em algum caso excepcional, tal, foi feito sem nota, foi feito como uma receita. É como eu sempre falo, na empresa tem receita sem nota. Uma receita de aluguel, uma receita de juros, assim como despesas sem nota, folha de pagamento,
juros, energia elétrica, bom, não tem. Então, são essas notas que saem, tudo, mas, além disso, notas que deveriam ter, movimentos que deveriam ter notas e que você depois tem como não colocar na contabilidade. Você indica lá que aquele lançamento não deve ser lançado na contabilidade. E aí você não está cometendo nenhuma fraude, porque a contabilidade é o que vale. Bom, então, no PEF, essa palavrinha PEF, lembra um pouquinho que por fora também entra tudo aqui. E aí, no PEF, você tem uma tela inicial que apresenta um resultado da empresa, na parte inferior, dividido simplesmente em 3 linhas: faturamento, custo e despesa. Faturamento é tudo que você faturou, e a diferença entre custo e despesa é importante você entender. Custo é tudo que gera uma receita. Então, é o custo de um produto que você comercializa. Comprei o livro, vendi o livro. Aquele custo do livro é custo. Fiz uma ordem de serviço para o curso, onde eu gastei professor, gastei livro, isso é custo, porque gerou um faturamento. Agora, a despesa com a faxineira, a despesa, quer dizer, com uma boa parte da folha de pagamento, um monte de despesa, material de higiene, material de segurança, um monte de coisa que são despesas que não geram uma receita imediata. Vejam como isso foi importante agora no momento da pandemia, porque a empresa, quando começou a pandemia, a coisa que ela mais tinha que olhar de imediato é assim: qual é a minha despesa? Porque essa ocorre, eu faturando ou não faturando, ela ocorre sempre. É evidente que tem despesa fixa e despesa variável, mas a despesa variável normalmente é custo. Então, num caso como essa da pandemia, o empresário logo de cara já olhou lá em despesa e falou: puta, essa despesa não tem jeito, eu vou ter todos esses meses, mesmo que eu não fature um tostão. Tá? E aí deu para entender bem a importância de você separar custo de despesa. E no PEF também você tem essa tela aqui, que é exatamente um mini balanço. Eu falo mini balanço porque um balanço, né, aquele oficial, ele mostra detalhadamente um monte de contas. Né? Às vezes ele ocupa 7, 10, 15 páginas, detalhando, mas basicamente são exatamente essas linhas que um balanço tem. Então, aqui no PEF, a gente tem um balanço sintético. Falando rapidamente, aqui não está aparecendo a conta bancos, porque não cabia aqui na tela, não cabe tudo, tem que escorrer, mas então você tem bancos e aplicações financeiras, que é aquela grana que você tem na empresa disponível imediatamente. A diferença é que bancos é realmente dinheiro limpo, está lá numa conta movimento, você pode gastar a qualquer instante. Aplicações financeiras, e aqui eu diria que são aplicações a curto prazo, porque senão já vai lá para o imobilizado, é dinheiro que se aplicou em ações, dinheiro que se aplicou num fundo, principalmente hoje os bancos, quando se aplica uma grana, eles normalmente aplicam em fundos que pedem 30 dias para você resgatar, porque precisa achar o momento adequado, não dá para você ficar sacando quando você quer. Então, a gente trata como se fosse um banco, mas lá na linha PEP, a gente coloca que é a linha 2. Então, é um dinheiro que não está disponível. E é importante isso porque, quando você vai analisar o fluxo de caixa e tal, você tem que saber, bom, quanto eu tenho disponível. Quantas a receber são os títulos que você tem a receber. A gente aqui nem dividiu entre longo prazo e curto prazo. Tudo que é título a receber está aí. Impostos a recuperar. Essa conta é bem complicado de vocês entenderem. No último capítulo do manual tem aquele exercício de tributação numa empresa de lucro real. São as empresas que trabalham considerando todos os impostos. O exemplo que nós temos aqui é uma empresa do Simples, então é mais simples,
Mas mesmo essa parte de recuperação de imposto, sim, em alguns casos pode ocorrer. O imposto a recuperar é esse crédito que o governo dá quando você compra uma mercadoria e tem ICMS, IPI, PIS e COFINS, para evitar exatamente o acúmulo, né? O encabalamento de impostos. Então, a gente só vai pagando imposto, o meu imposto menos o que eu paguei para o meu fornecedor. Tem um vídeo que explica bem isso aí, é um conceito importante. Na reforma tributária, talvez eles façam algumas mudanças, e você tem crédito e você tem também a questão de retenção de impostos. É uma forma que o governo fez para fazer com que, quando você paga uma nota, o imposto já é retido, de modo que o cara que está recebendo o dinheiro é que ele tem a obrigação de recolher esse imposto. E se não recolher, vai preso. É crime fiscal, porque, na verdade, é que nem o seu imposto de renda na folha de pagamento. Se a sua empresa não recolher esse imposto, ela está cometendo um crime. E o risco dela não recolher é pequeno, porque ela já descontou isso de você, reteve na fonte, né, quando pagou o seu salário. Estoque, a conta de estoque que tem, dividido em vários produtos, estoque em poder de terceiros e estoque de terceiros em nosso poder. É muito importante você controlar essa questão de quanto que você tem do seu estoque em poder de terceiros, porque existe uma operação muito comum, que é a consignação, em que você manda o produto para o teu fornecedor, para o teu revendedor, mas não fatura. É como se você emprestasse aquele material, aquele livro, aquele produto para ele. Se ele vender, ele te devolve a consignação e você emite a nota de venda. Se ele não vender, ele te devolve e a mercadoria retorna para você. Então, nesse movimento de consignação, não há um pagamento de imposto. Mas tem muita empresa que faz fraude nessa operação. Manda em consignação, sem imposto, a livraria vende e aí ele não faz o retorno da consignação e a posterior venda, que é onde se cobra os impostos. Por isso que agora o sistema tem esse controle de mercadorias em poder de terceiros e mercadorias de terceiros em nosso poder. É importante esse controle. O SPED fiscal é um dos SPEDs que o governo controla muito, é mensal e estadual, é por onde o governo está pegando todas as fraudes, principalmente ao nível de ICMS. Aí depois nós temos o estoque futuro a receber, é uma operação não muito frequente, é quando você emite uma nota para depois entregar a mercadoria. É comum quando também você entrega a mercadoria em outro local. Você manda a nota para a matriz e entrega a nota num depósito. Aí nós temos pagamentos antecipados. Então, é aquela grana que você recebeu, aliás, que você pagou, deu um dinheiro lá para o teu fornecedor, então ele te deve uma mercadoria. Mas não foi emitido nota nem nada ainda. Então, você pagou um negócio antecipado, quando você receber, aí aquele título daquela nota, ele é quitado contra esse pagamento antecipado que você fez, assim como o recebimento antecipado. Às vezes é até por garantia, né? Quando é um produto que vai ser produzido, o camarada que vai produzir, ele quer uma garantia, então exige um pagamento, ele até precisa, às vezes, do dinheiro para isso. E imobilizado. Imobilizado, pessoal, é, em princípio, tudo aquilo que você não vai vender de imediato. Você, talvez, o dia que vai vender, vai ganhar alguma coisa, quer dizer, tem um valor, é um automóvel, é um edifício, é uma reforma que você fez, é tudo aquilo que é um investimento mesmo em alguma coisa e que, em princípio, nem deveria ir para despesa, porque aquilo não perde tanto assim o valor, mas perde. Então, existe esse conceito de depreciação.
Então, você comprou aí um carro por R$150 mil, você não lança esse carro em despesa, já pensou? Agora, também não vamos dizer que esse carro vai valer 150 mil o tempo todo. Então, o governo permite que eu deprecie esse carro, por exemplo, em 10 anos. Então, eu divido o valor desse carro por 120 meses e, a cada mês, eu lanço esses 120 como despesa. O dia que eu vender, aí aquele dinheiro que eu consegui aí vai ser considerado uma receita. Então, o imobilizado serve para todas essas contas de valor pesado e que a despesa deve ser lançada, mas não numa paulada só, porque senão ferra com lucro diretamente. Lança, mas lança devagarzinho, vai depreciando aquele seu imóvel. A gente faz isso também para algumas despesas que não são imobilizadas, mas são, por exemplo, despesas de seguros. Você paga em janeiro, aí você amortiza, você lança todo mês um pouquinho daquela despesa. É o mesmo processo. E tem também, quando você, às vezes, paga depois. Você vai pagar 13º no final do ano. Puta, vai chegar em novembro, dezembro, essa empresa nunca vai dar lucro, porque lá tem as duas despesas do 13º, a primeira e a segunda parcela. Mas coisa. O que vamos fazer? Vamos provisionar. Então, eu lanço todo mês uma despesa e, no final do ano, já lancei, então não preciso lançar mais, eu debito da conta de provisão. Fui lançando de modo que eu equilibrei a despesa na minha contabilidade, no meu relatório aqui, para que seja uma coisa mais... eu estou pagando 13º pelo fato do cara ter trabalhado 12 meses. Então, esse é o ativo de uma empresa. É o que ela tem, que está em nome dela e que vale grana, vale dinheiro. E, evidentemente, se ela tem ativo, esse ativo, ou a gente deve para alguém, quer dizer, a gente deve para alguém, porque a empresa é um ente que todo negócio que entra lá tem algum dono. Ou o meu fornecedor, quer dizer, eu comprei um produto, vou pagar amanhã, daqui a um mês, então é um contas a pagar. Então, são os títulos que eu tenho que pagar de compras que eu fiz a prazo. Aí eu tenho estoque de terceiros de nosso poder, mesmo esquema. É uma mercadoria de terceiros que veio para mim, eu sou uma livraria, são os livros que vieram em consignação. Você tem consignação, conserto, comodato, o alarme que está no seu carro não é seu, é da empresa de seguros lá, está em comodato para você. Demonstração, que é quando você recebe um produto só para demonstrar ele para alguém, e industrialização. É um processo de você receber matéria-prima de um cliente e você vai produzir alguma coisa. Aquela matéria-prima, ela vai e volta como mercadoria, uma nota de industrialização, mas o que importa é o produto final que vai entrar no seu estoque e o quanto esse fornecedor te cobrou pelo serviço. Direitinho desse processo. Isso também, no expediente fiscal, é muito fiscalizado, porque ocorre muita fraude também nesse ponto de industrialização em terceiros. Você mandar a matéria-prima para uma empresa e ela te devolver o produto pronto. E aí, a gente tem também, assim como os pagamentos antecipados, o recebimento antecipado, o estoque futuro a entregar, da mesma forma, e aqui tem o exigível a longo prazo. Mas já não tenho contas a pagar? Tem, mas você tem contas para pagar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, divide. Não é uma coisa muito obrigatória, também tem que ficar controlando, né? Porque conforme vai chegando próximo da data de pagamento, você tem que tirar daqui e botar em contas a pagar. Mas são duas contas bem análogas. Aí você tem uma conta aqui chamada capital e resultados acumulados. E aqui que eu quero que vocês entendam bem como é que funciona uma empresa. Quer dizer, no passivo de uma empresa, eu tenho uma conta de capital. O que significa isso? Significa exatamente que a empresa deve para os seus proprietários.
o dinheiro que eles investiram na empresa. Se for uma empresa limitada, se for uma empresa pequena, normalmente é um sócio, 2 sócios, uma família, que vai investir nessa empresa, e esse dinheiro investido é uma dívida que a empresa tem com os proprietários. Numa empresa, quando ela abre o capital, nessa conta está todo o valor que a empresa arrecadou com a venda de ações. Aquela venda que ela fez na abertura do capital, no IPO, e aquelas ações que ela fez num follow-on, quer dizer, num processo de jogar mais ações no mercado, receber a grana, mas essa grana está lastreada em ações. E um dia a empresa vai ter que devolver para o dono, para os seus proprietários, ou esse proprietário vai vender isso para outra pessoa interessada na participação na empresa. E qual é a diferença entre capital e resultado acumulado? Ora, se aí é aquela questão polêmica do capitalismo, né? Pô, quem mais ganha numa empresa são os investidores, é o pessoal que coloca o capital. Não vou dizer que é injusto, mas realmente, às vezes, eles recebem boladas aí tão acima do que aquelas pessoas que trabalham na empresa, que a coisa fica... É o regime capitalista. Então, o resultado acumulado, o que é? Pô, a empresa deu lucro, né? Quer dizer, ela faturou e teve lucro, a despesa foi menor. Então, isso entra em resultado. Esse resultado pode ser distribuído ou não. Normalmente, as empresas, principalmente de sociedade anônima, só distribuem 25% do lucro. O resto fica nessa conta aí, resultado acumulado. É uma reserva. E aí a gente divide esse resultado em reservas, reservas para isso, reserva para aquilo, tal. Então, o dinheiro, opa, deu lucro, mas eu não vou distribuir tudo. Vou deixar aqui dentro para futuros investimentos. E também, se não tiver resultado acumulado e o capital está lá já, quer dizer, e aí precisar de grana, precisa fazer uma nova chamada de capital. Então, esta conta de resultado acumulado, ela é alimentada exatamente por essas 3 linhas aqui, pelo faturamento, menos o custo, menos a despesa, que dá o resultado do exercício. Então, isso aqui é o DRE do balanço. E aqui é o balanço. DRE, balanço. Lá na contabilidade, são 2 relatórios separados. Esse aqui é mais como um balancete. O balancete é igual a esse, só que mais detalhados, porque tem todas as contas. Entenderam? Então, o encerramento contábil de uma empresa, o que é? Eu chegar a pegar o faturamento, menos o custo, menos as despesas, vejo qual é o lucro, zero todas essas contas e jogo esse 4.755 aqui em cima do resultado acumulado. Aí depois eu faço uma distribuição, aí eu debito essa conta aqui e credito contas a pagar e pago para os proprietários o valor que a diretoria deu. Um ponto importante também, assim, para vocês entenderem, essa conta faturamento, ela é uma conta, vamos dizer assim, de passivo. Ela está do lado direito, né, numa conta T. E aí, pô, faturamento é passivo? Por que é passivo? Assim como o capital. Porque é uma dívida que a empresa tem com os proprietários, né? Pô, a minha empresa, eu botei grana lá, ela faturou. De quem é essa grana? É minha, não é da empresa. Ela deve para mim. Assim como custo e despesa é um ativo. Por que é um ativo? Porque toda vez que a empresa gasta com um funcionário, gasta com um veículo, gasta com um veículo vai ser imobilizado, mas eu digo gasta com qualquer despesa, por exemplo, com a folha de pagamento, com a energia elétrica, ela tem um direito daquele gasto. Ela tem direito de usar a mão de obra que ela pagou. Ela tem direito de usar a energia elétrica que ela pagou. Então, é um ativo. Por isso que está do lado esquerdo. Então, exatamente quando é feito o encerramento contábil, normalmente o faturamento, né, a gente reza para acontecer isso, é maior do que custo e despesa, então o resultado vai ser uma conta do passivo. Por quê? Se deu lucro,
é uma dívida que a empresa tem com os proprietários. Entenderam? Isso aqui é uma mini aula de contabilidade que, evidentemente, quem está nos ouvindo aqui e fez ciências contábeis vai falar, pô, não é tão complicado como fala. E o PEF mostra isso de uma forma sintética. Quando você clica em qualquer uma dessas linhas, você tem todos os movimentos que compõem aquele número que está lá. Então, é um detalhamento, né, de todos esses movimentos e é bem flexível. Você pode selecionar as colunas, você pode totalizar por qualquer uma das colunas, arrastando para cima. É bem flexível o detalhamento de cada uma dessas linhas e principalmente para você analisar item a item. No detalhamento é item a item de nota, item a item de requisição, item a item pago, de pagamento, de recebimento, é no último nível. Então, você tem aí, e você pode acumular, pode somar. Então, é um mapa que o administrador tem que estar a todo momento olhando. Tem também ele hoje disponível no smartphone, no celular, porque é aqui que você tem que ficar de olho e ele é totalmente online. Quer dizer, a pessoa lançou no sistema, já está aparecendo. Existe um outro relatório que é semelhante, mas é mais flexível ainda, que é o Pivot, consulta Pivot. A consulta Pivot, ela é semelhante ao PEF. Eu vou mostrar ela aqui um pouquinho. Eu vou aumentar aqui no sistema. Estou com uma empresa aqui que está com alguns dados aí. Então, o Pivot Table ele é um primeiro passo para o BI. BI é o Business Intelligence, é a possibilidade de você fazer gráficos e relatórios bem assim apresentando os números, principalmente de despesa e receita da empresa, com muita flexibilidade. Aqui você que define o que você quer, que coluna que você quer. E no Pivot Table tem exatamente essa característica, tá? Quer dizer, você vai dizer aqui, por exemplo, eu quero faturamento, você tem aqui várias opções, eu quero custos de despesas, eu quero os três, faturamento, custo de despesa, eu quero os recebimentos, eu quero os pagamentos, eu quero movimentação financeira, né? Hoje, o RP Flex também tem integração com o Power BI, que é um BI, um Business Intelligence System da Microsoft, que fornece também essas informações um pouco mais bonitinhas, com mais gráficos, com mais figuras. Aqui no Pivot Table também tem a opção de você ver gráficos, mas o importante é que aqui você pode selecionar as colunas, as linhas e os valores que você quer. Então, normalmente, você vai querer aqui o valor total, pode pedir mais que duas linhas de valor. Você pode pedir, por exemplo, mês, e pode pedir aqui, por exemplo, quanto eu faturei por produto, e dentro de produto eu quero ainda saber por subcategoria. Então, eu quero subcategoria e produto. E pode ainda filtrar, pode dizer, eu só quero determinado. E aqui você coloca os meses. Se você colocar, por exemplo, 3 meses, de 1 de agosto, sei lá, 4 de agosto até outubro, planilha e tal, quando você apertar aqui, você vai ver aqui os meses, mês 9. Então, aqui tem poucos números, mas você vê que ele apresentou aqui a subcategoria e aqui o produto e serviço. Aqui só tem valores no mês 9. E aqui uma coluna de total. Então, ele apresentou aqui todas as linhas do faturamento, produto a produto. E aí você pode brincar à vontade também com os dados. É sempre no nível mais sintético, quer dizer que aqui, no Pivot Table, você não vai analisar item a item. Você vai analisar mais a parte referente assim, à natureza, à categoria, subcategoria, cliente, produto.
quanto eu vendi para cada cliente, quanto eu vendi para cada, enfim, por estado, em cada estado, quanto eu vendi por vendedor, quanto eu vendi por cada localização, né, por cada estado, para cada município, enfim, aquelas estatísticas bem cruzadas, nas várias dimensões que nós temos no sistema. Lembra? Natureza, categoria, subcategoria, produto, cliente, período. Tá? Então, esses são os primeiros 2 mapas que dão exatamente a posição da empresa. E que o gestor, é por aqui que ele vai tomando decisão, vendo se está tudo certo. Se também tem no Pivot Table a possibilidade de jogar um budget, valores orçados, e aí comparar o valor orçado com o valor realizado, ver o que está fugindo do orçamento. Então, é bem interessante. Dúvidas? Anderson, vê aí se alguém está com dúvida. Oi, senhor Ernesto. Não, por enquanto não. Pode seguir em frente aí. Bom, aqui nós temos esse quiz. Então, é o seguinte, exatamente tudo que eu estou explicando aqui está muito focado nessas perguntas. Senhor Ernesto, tem uma aqui que eu não vi. Desculpa, senhor Ernesto. Hã? Tem uma pergunta aqui. Tem algo como intercompany, movimentações entre filiais? Bom, Desculpa, o senhor já tinha falado. Eu acho que o senhor falou não, já. não tinha. Essa questão de matriz e filiais, nós temos a possibilidade de você realmente juntar várias empresas e quando você junta, os números que aparecem são todos acumulados. Então, a gente tem várias empresas que é uma matriz e filiais. E aí você pode analisar filial por filial, você tem que abrir realmente para cada filial um código especial, um código de cada uma, e aí o sistema vai lançando em cada uma das filiais conforme você vai lançando. Normalmente até são operadores diferentes, né, cada um na sua filial. E tem uma matriz. Quando você chama a matriz, o sistema soma todas essas filiais na matriz, de modo que no PEF e no pivô aparece o total de todas as filiais. Assim como no balanço contábil também você vai ter o balanço de cada filial e depois o balanço consolidado. Isso aí hoje é comum, né? Uma das coisas que leva a isso que não é legal empresas do Simples, elas têm um limite de faturamento de 4 milhões e pouco, aí 5 milhões. E aí, como tem empresas que preferem ficar no Simples, que é mais simples, como o nome diz, embora muitas vezes o imposto é maior do que no lucro real ou no presumido, ela abre várias empresas. Aí não pode ser os mesmos sócios, tal, mas, no fundo, o dono é um só, tem várias empresas e ele quer ver o valor consolidado, embora ele tenha dividido o negócio dele em várias empresas. Bom, esse quiz aqui exatamente tem perguntas no que eu estou explicando hoje. Então, vocês procurem estudar e, evidente, só o trabalho que vocês fizeram aí do exercício já ganharam um conhecimento incrível. Aqui é mais detalhes, mas na aula que vem eu quero ver se vocês têm dúvidas, né, sobre essas perguntas aqui. Como é controlado o saldo em estoque de um produto? Eu falei aqui da importância do estoque. Já tem lá o controle, saber quanto eu tenho por ele terceiro, qual o conceito de armazém e lote. Então, em algum lugar do manual está explicado lá que você tem essa possibilidade. Quais as dimensões previstas no RPFlex? Tem até um desenho que mostra isso. O que é NCM? Vocês digitaram uma tela. Para que serve? Cite 10 impostos que são tratados. É possível que o mesmo produto ou serviço possa ser hora de uma categoria, hora de outra? Então, peguem essas perguntas. Na aula que vem, a gente vai responder rapidamente. Mas hoje eu estou dando todas as dicas para que vocês respondam corretamente essas perguntas. Isso aqui numa procura de emprego,
Muitas vezes é o que decide aí se você vai ser aprovado ou não. Qual a vantagem de uma empresa ter custo standard, como é mostrado o DRE. Bom, um detalhe importante aqui, eu coloquei esse capítulo aqui só para falar o seguinte, essa questão do financeiro. O financeiro, basicamente, como eu já falei antes, contas a receber e contas a pagar. Isso aí é fácil de entender. Contas a receber é a grana que você vendeu, gerou um título e alguém vai te pagar. E agora com o Pix aí, vai te pagar facinho, vai te pagar lá via WhatsApp. Vamos ver como é que vai ser esse Pix aí, viu? Quero ver se não vai ter um monte de fraude em cima disso, porque do jeito que eles estão fazendo vai ficar tão simples e o pessoal aqui no Brasil é tão esperto. Vamos ver. Mas todos os bancos aí estão aderindo. E o contas a pagar é o que você tem que pagar, desde os títulos referentes às compras até a folha de pagamento, os impostos, tudo isso é título a receber e título a pagar. Tem que ter um documento, aluguel é um título a pagar, não precisa ser uma nota, pode ser um documento, uma guia, é um título a pagar, uma guia de imposto. E aí nós temos mais dois conceitos, que é investimento e empréstimo. Eu sempre falo, tem 8 movimentos numa empresa: compra, venda, pagamento, recebimento, empréstimo, investimento, requisição e produção. Todos os 6 outros são facílimos de entender. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Investimento é todo aquele dinheiro que você investe e ele, em princípio, não vai diretamente para a despesa. Ele vai ou para o imobilizado, então ele vai ser um prédio, um carro, né? E aí você vai falar, não, mas o carro vai ser depreciado. Sim, vai gerar uma despesa. Mas normalmente não. Quer dizer, normalmente você até deprecia. Esse é um benefício fiscal, vamos falar assim, entre aspas, que o governo permitiu, porque realmente os bens se depreciam. Então, é justo que você jogue isso em despesa para pagar menos imposto de renda em função desse gasto do produto. Agora, tem muito investimento, principalmente investimento em grana, que também é um investimento, só que aí é uma aplicação financeira. E essa não se deprecia, pelo contrário, ela se valoriza. E aí o valor que vai se valorizando através dos juros, esse você tem que lançar em receita. Mas só na hora que você converte aquele investimento em grana de novo, já com um valor maior do que você investiu. Eu tenho uma piadinha legal que explica bem assim essa diferença de investimento e despesa. Porque os dois já é o quê? Uma saída do caixa. Você vai investir numa aplicação financeira, sai o caixa. Você vai investir num automóvel, sai do caixa. É diferente de você gastar numa folha de pagamento, porque gastou numa folha de pagamento, aquele dinheiro sumiu, e lá você nunca vai ver de volta. No investimento, não, você vai ver. A piadinha que eu conto é assim, uma vez minha mulher foi comprar um vestido e eu falei, nossa, mulher, como você está gastando, nossa despesa está indo para o céu, não pode, então. Não é custo também, né? Não gera uma receita assim imediata, mas ela falou que é investimento. Eu não entendi, mas a mulherada que está assistindo a gente aí vai falar que é um investimento, porque talvez, ó, que eu vou falar aqui, mulheres, é só uma piadinha. É que é um investimento porque talvez vai gerar um maridão, né? Aquela beleza que o vestido vai trazer. Mas é assim, é diferente, é sutil a diferença. Assim como empréstimo. Empréstimo, pessoal, é todo o dinheiro que entra na empresa. Às vezes a pessoa se confunde, porque o empréstimo, você pode dar um empréstimo, como você pode receber um empréstimo. Aqui no sistema, para nós, empréstimo é um dinheiro que entra, sem ser uma venda. Porra, como é que é? Quer dizer que entra dinheiro na empresa sem ser uma venda? Eu já falei num. Qual é o dinheiro que eu falei que entra na empresa sem ser uma venda? Capital. Capital. O acionista
ele manda dinheiro para a nossa empresa e eu não vendi nada para ele. Então, o capital é um empréstimo, porque um dia o dono da empresa vai querer o dinheiro de volta, seja através da distribuição de lucro, e essa aí nem desconta lá do capital, se a empresa deu lucro, seja vendendo a empresa. Tem uma piadinha também que diz que o sonho de qualquer empresário é um dia vender a porra da empresa, que dá um baita trabalho. E normalmente se vende-se bem. Eu estou participando aí de um processo de IPO com um grupo de empresas. Nós vamos abrir várias empresas, vamos se juntar para fazer um IPO. O que é IPO? Oferta inicial de ações. Vai lá e coloca a empresa na Bolsa de Valores. E aí vende-se ações. E uma boa parte da venda dessas ações, do dinheiro que é arrecadado com essas ações, vai para o dono da empresa. Normalmente ele fica ainda com uma pequena parcela da empresa, mas os acionistas que compraram aquelas ações fizeram o quê? Um empréstimo para a empresa. Eles deram dinheiro esperando um dia ter lucro. Independente de vender a ação, não vão vender. São os dividendos. Um dia talvez eles possam vender e vão receber o dinheiro que aquela ação vale. E aí, se você acompanhar o mercado de ações, que sobe e desce, é uma loucura, bastou o Trump xingar o outro lá de filha da mãe, que as ações do mundo todo caíram. Então, você investir em ações tem que ser bem calculista, saber perder, saber ganhar, analisar, ler o valor econômico e tal, e dá para ganhar muito dinheiro. Por isso que, então, esses dois movimentos são feitos dentro de um sistema e tem essas características, que ele tem um tratamento especial. Mas eu quero que vocês entendam bem o que significa. E aí, quando você vai fazer um empréstimo, aliás, quando você vai fazer um investimento, você precisa dizer lá se ele vai na linha 2 do PEF ou na linha 9. Quer dizer, se é uma aplicação financeira ou se é um imobilizado. Quer dizer, contabilmente, a gente lança esses dois investimentos em linhas diferentes. Né? Embora os dois tenham assim, o mesmo perfil. É um dinheiro que você aplica esperando futuramente ganhar em troca, né, quando é uma aplicação financeira, com juros, ou é um veículo, ou é um imóvel. O imóvel, normalmente, você espera vender daqui a alguns anos com um certo lucro. Isso, na época da inflação, era fácil. Agora que a inflação está baixa, já fica mais difícil. E aí, então, é o exigível a longo prazo, já é um empréstimo que esse você vai ter que pagar. Então, essa diferença entre contas a pagar, exigível a longo prazo, capital e resultado acumulado, são tudo dívidas da empresa que têm uma origem diferente, né? Mas deu para entender bem. Quer dizer, exigível é realmente um título aí. É um empréstimo também que você pegou, porque o empréstimo pode ser, então, uma venda de ação, mas também pode chegar no banco e falar, ó, me empresta aí 1 milhão, eu vou pagar isso em 5 anos. Então, tem a longo prazo, a curto prazo. Entenderam? Dúvidas? Vê se tem alguma pergunta aí, Anderson. Não, Sanas, pode seguir em frente aí. Bom, um RP, e agora nós estamos aí diante da Lei Geral de Proteção de Dados, meu amigo, isso aí é uma salada, e cada vez mais toda essa parte de fraudes, de crimes, de fake news, está virando aí uma situação muito preocupante. Então, no RP, a gente está tendo que investir muito em segurança, para evitar que pessoas mal intencionadas consigam fazer alguma coisa que prejudique a empresa. E aí, quem quiser no exercício fazer essa parte aqui, está explicado o passo a passo. E o importante primeiro é entender que tem duas coisas bem distintas em segurança: permissão e aprovação.
permissão é o que eu vou permitir que cada perfil faça dentro do sistema. Vocês, quando entraram no sistema, vocês receberam a empresa e vocês entraram como administradores. O administrador pode tudo. Ele é o dono do sistema. Então, tem que ser uma pessoa de confiança. Ele pode mexer em todas as telas e, principalmente, pode alterar valores em todas as telas. Então, se vocês entrarem lá no sistema, em cada tela tem lá uma engrenagem onde você define as permissões. Vou pegar aqui, por exemplo, a telinha de orçamento. Então, ó, quando você clica aqui, permissões. Ele abriu aqui. A permissão no RPFlex é feita por perfil, porque normalmente numa empresa você tem várias pessoas que eu vou dar a mesma permissão. Então, não vale a pena eu ficar dando permissão pessoa por pessoa. Eu crio os perfis, né? Diretores, gerentes, chefes. Para cada perfil é que eu defino o que ele pode fazer ou não. Então, por exemplo, essa engrenagem, quando tem essa engrenagem, é porque nessa tela aqui eu posso definir as permissões. Então, aqui para o perfil consultores, eu posso ter vários perfis aqui, ele pode incluir orçamento geral, ele pode incluir orçamento avançado, ele pode imprimir, ele pode alterar. Olha que interessante. Até isso. Pô, você pode alterar ou não? Você não pode, você pode. Visualizar. Pode ou não pode? Pode exibir comparativo. Então, a gente colocou aqui uma série de funcionalidades dessa tela e o administrador vai definir o que cada perfil pode fazer. Então, tem uma lista, algumas opções têm mais coisas, outras têm menos. Você pode também incluir permissões novas, bem que aí já é um pouco mais complicado, mas o objetivo é fazer assim, pô, vamos definir aí quem pode ver o quê. Até aquele widget inicial que tem no sistema, com o fluxo de caixa e o faturamento, você pode definir quais são os perfis que vão enxergar aqui. Porque tem também a possibilidade de você definir as permissões, tem uma tela em que se diz onde cada um pode acessar, em qual opção do menu. Então, por exemplo, sei lá, o financeiro você quer só determinado perfil acesse. Então, aí tem um detalhe até, pessoal, isso que eu recomendo sempre que a folha de pagamento não seja lançada individualmente, funcionário por funcionário. E senão você não vai poder deixar ninguém ver o contas a pagar, porque os funcionários vão estar lá com o seu salário. Joga a folha no RP pelo resumo. Resumo por departamento, mas não por funcionário. E aí depois você tem as aprovações. Aí já é mais complexo, né? Numa empresa, normalmente, eu crio uma hierarquia de aprovação. Então, por exemplo, eu chego e falo para um vendedor, ó, se você fizer um orçamento até R$10.000, tudo bem, vai direto, pode faturar. Agora, se o orçamento for acima de R$10.000, aí você precisa pedir uma aprovação. Então, tudo isso é definido aqui nessa opção aqui. Você adiciona aqui o perfil, define o perfil, seleciona, e a cada perfil você vai definir aprova valores até tanto, rentabilidade mínima, rentabilidade de desconto, diferença de preço de tabela quanto a preço digitado, aprova clientes inadimplentes, aprova clientes acima do limite. Então, o perfil vendedor, por exemplo, ele não vai aprovar nada disso, porque ele, quer dizer, quem vai aprovar? O chefe dele. Então, o perfil do chefe dele, nós vamos colocar, marcar todos esses itens, e aí, toda vez que um vendedor vai lá e digita um orçamento,
o chefe precisa chegar lá e aprovar. Tem uma tela onde ele simplesmente aprova ou não aprova. E até tem essa consulta por celular. O chefe normalmente manuseia pouco o sistema, então ele pode aprovar via celular. E aí tem esse processo aí, é difícil a gente satisfazer todo mundo, às vezes tem uma situação que, porra, essa situação aqui o cara não podia ter feito e a gente não previu um processo de aprovação, e aí o cara faz, aí o pessoal reclama do sistema, como é que o sistema deixou ele fazer isso. Mas, se você for também exigir aprovação até para o cara ir no banheiro, aí vai ficar complicado, né? Senhor Ernesto, o sistema, ele controla por usuário, horário, IP, o que pode ser acessado? Sim, isso sim. O usuário é controlado por IP. Isso aí foi feito porque, principalmente agora no trabalho remoto, tal, o cara trabalha à noite e tal, prova, aí vai na justiça e ganha hora extra. Tem horário por IP na casa dele e tem mais um negócio aí que... sábado e domingo também, se ele pode usar sábado e domingo. E aí é por usuário, é na tela de definição do usuário. Isso aí toda hora está mudando, está a gente pedindo uma modificação, mas aqui no exercício a gente procurou fazer de tal forma que você faz isso, é meio complicadinho, às vezes, mas para você entender o conceito. E em cada RP isso aqui é bem diferente, cada analista aí define isso de uma forma própria. Principalmente porque também tem que ter uma baita segurança, né? Não adianta você fazer um sistema de permissão fácil de ser furado. O pessoal é esperto, né? Mas é para entender que isso tem normalmente no sistema. Puta, como passa rápido o tempo, meu Deus do céu. Já são 9 horas. É isso aí, estamos na reta final do encontro. Espero que está todo mundo aí gostando. Veja bem, eu sempre digo, pessoal, eu acho que as faculdades, de uma forma geral, gastam muito tempo para explicar coisas que poderiam ser explicadas muito rapidamente e de uma forma muito complexa. Eu, durante anos, venho me esforçando de simplificar todo esse conhecimento. Espero que vocês estejam entendendo coisas que até hoje vocês não tinham entendido. Então, agora, vamos entender de um negócio mais complicado ainda. Vou procurar ser um pouco mais rápido. Toda essa parte de processo fiscal, contabilização e SPED. Então, o nosso governo, né, tem aí o Paulo Guedes, tem aí o Bolsa Família, o renda social. O governo precisa de grana, muita grana, para isso ele tem os impostos. Então, o processo fiscal é todo esse negócio que vai ter aí a reforma tributária. E vocês não trabalharam muito com isso porque a empresa de vocês era do Simples. Mas vocês, é opcional, quem quiser fazer. Se vocês fizerem esse exercício aqui, ó, que está no capítulo final, na página, e assistirem os vídeos, vocês vão entender esse processo fiscal. Começa aqui, ó, tributação em empresas de lucro real. Tem até aqui uma diferença entre lucro real, lucro presumido e simples nacional. Os vídeos que a gente tem lá para vocês assistirem tratam bem disso. Tem um vídeo lá de 1h30. E agora, vou falar assim, não adianta estudar muito agora porque vai mudar tudo, né? Mas eu acho que não. Eu acredito que vai simplificar um pouco. Vamos ver como é que vai ficar. O governo está aí, já mandou uma proposta, mudou algumas coisas. Tem o jogo de empresas. Bom, o processo fiscal, ele tem o primeiro problema é que você que é o digitador da empresa, por exemplo, e que vai ter que digitar as notas fiscais, muita coisa é bem automática, quer dizer, você baixa a nota
Mas o faturamento, por exemplo, não tem jeito. É você que vai digitar lá o orçamento e depois a nota. E aí vai já ter que calcular os impostos. Então, nas telas de faturamento tem todos os impostos. E aí, meu amigo, não tem jeito. Você precisa decidir. A gente conseguiu automatizar bastante esse processo fiscal através de uma tabela de decisão. Tabela de decisão é você definir respostas para uma determinada situação. Então, por exemplo, aqui, se for uma venda dentro do Estado, se ela for uma matéria, se ela tiver substituição tributária ou não, se ela for uma operação de compra, ela vai ter esse CFOP. Se for uma operação de transferência, vai ter esse CFOP. Se tiver uma operação de remessa, tem esse CFOP. A tabela de decisão, ela vai tratando todas as variáveis que influem na definição de um CFOP e de um CST, que é o Código de Situação Tributária, que vai dizer como é que aquele produto vai ser tributado. Se tem crédito, se não tem. Quem vai fazer isso é o contador. A gente tem modelos já prontos, mas cada empresa sempre tem um padaleco lá que é diferente, que tem que mudar. E também, toda hora está mudando a legislação. Então, o contador tem que chegar e mudar essas telas que armazenam essa tabela de decisão. Tem gente que usa a tabela de decisão para escolher a namorada, né? Ou então para escolher um lugar para onde você vai viajar. Por exemplo, você quer ir para um hotel que é perto, barato e tem campo de futebol. Aí tem um outro lá que é longe, tem campo de futebol e é barato. O outro tem. Então, baseado nisso, você vai escolher aquele que tem aquelas características que você quer. E só pode ter um. Porque se tiver dois, a tabela de decisão não resolveu o seu problema. Ela foi lá e falou, ó, pode ser esse e esse. Assim como aqui, por exemplo, enquanto tiver duas CFLPs que atendem dentro do Estado, matéria-prima com esse NCM aqui, não vai resolver. O computador não vai saber qual o CFLP que ele deve lançar. Então, o CFLP, que nós temos 700 CFLPs na tabela de CFLPs, é o Código Fiscal de Operação, é decidido por essa tabela de decisão. Então, o contador vai ver todos os casos possíveis naquela empresa, vai fazer a tabela de decisão, ele pode criar propriedades novas. Por exemplo, tem uma informação que não tem no sistema. Não tem problema. O contador vai lá, cria isso como uma propriedade fiscal e vai dizer onde é que ela deve ser colocada e aquela informação passa a definir também qual é o CFLP. CFLP, CST de PIS, COFINS e CMPI. E esses CSTs é que definem se aquele produto vai ser tributado, não vai, qual é a alíquota e, principalmente, se vai ter crédito ou não. Então, isso aqui está bem explicadinho. Quem quiser brincar um pouco com isso, digita. E também vocês devem ter visto nas telas de faturamento de compra que tem lá um botão chamado Obter. Obter. Esse botão é exatamente baseado nessa tabela de decisão. Então, quando você está digitando, bom, agora eu quero obter o CFLP. Você clica lá e ele vai lá. Se não tiver aquela combinação de dados, não chegou a nenhum CFLP que está lá na tabela de decisão, então é porque a tabela está mal feita, ela não previu aquela condição. Aí você chama o contador e fala, ó, na tabela de decisão não previu essa situação aqui que apareceu aqui, ó, veio uma nota com esse estado, com esse tal, com esse tal, com esse tal, com essas propriedades, e ele não chegou à conclusão. Ou quando ele chega a uma conclusão, mais do que um. Ó, pode ser esse, esse e esse. Então, por isso que eu gosto de dar o exemplo da namorada. Ou escolhe, não pode escolher nenhuma, e também não pode escolher mais que uma, tem que ser uma só. Então, esse é o princípio básico da tabela de decisão. E a grande vantagem, pessoal, aqui sempre querer falar de concorrente e tal, é que, com isso, o tipo de movimento, né, o tipo de entrada e saída,
é automático, não depende do operador. Não depende do operador, depende da tabela de decisão. Então, a pessoa não precisa conhecer nada de tributação fiscal para fazer a digitação de notas de compra e notas de venda. E a nota de compra, ela vem normalmente via XML, como vocês fizeram no exercício. E o CFLP muda, né? Você tem o CFLP na nota, vem o de saída. E você tem que digitar o de entrada. E essa decisão super complicada. O cara termina o curso de contabilidade de 4 anos e não acerta uma, no sentido de quando a gente faz um teste. Ó, essa nota aqui, está vindo aqui com o CFLP 5.101, uma venda. Qual é o CFLP de entrada? Ó, é material de consumo, veio de outro estado, tem uma alíquota especial. A tabela de decisão resolve esse problema. Então, baseado nisso, a gente já tem pelo menos as notas fiscais corretamente digitadas. E aí entramos na contabilidade. E o que nós fizemos é a automação da contabilidade. O contador dá as regras básicas e o computador contabiliza. Não precisa digitar nada. E o governo instituiu o SPED contábil. O SPED contábil nada mais é do que um arquivo que você manda com todos os seus lançamentos. Os lançamentos, o plano de contas, pode ser o plano de contas oficial, lá, o referencial. Tem 9 planos de contas referenciais para cada um dos segmentos. Ou você pode ter um plano próprio, não recomendo, porque vai chegar um dia que o governo vai obrigar ao uso do plano referencial. Ele é bem extenso, tal, mas você vai trabalhar em cima dele. Aqui tem um desenho, pessoal, que é assim, é um curso de contabilidade em 5 minutos. Vou falar bem rapidinho. Você compra uma mercadoria, para quem você deve? Passivo, lado direito, o fornecedor. Para onde vai esse produto? Pode ir para o estoque. Vai ter o crédito de ICMS. Pode ir para o imobilizado. E pode ser uma despesa. Então, é isso que o sistema vai classificar automaticamente, com base também numa tabela semelhante à tabela de decisão. Então, baseado na informação daquele documento... Senhor Ernesto, rapidinho. O que não se encaixa em uma tabela de decisão pode ser tratado manualmente? Sim. Se tudo que... É evidente que o objetivo não é esse, mas você sempre pode alterar, se bem que é assim, tem um parâmetro também, que vai dizer se permite isso ou não. Mas, se você não definir que vai apertar o botão lá, obter, ou pode ser também automático, mas isso que você falou agora, tem exceções em que você realmente, naquela situação, tanto aqui na classificação contábil, como no CFLP e no CST, você pode colocar a sua vontade. O que nós não estamos permitindo agora, já é um outro ponto aí, é você ter um tipo de movimento que não se enquadre nos tipos que nós definimos. Então, quando eu falei do tipo de movimento, tudo, o tipo de movimento é se é uma compra com imposto, se é uma compra que vai para o estoque, se é uma compra que é uma amostra grátis, se é uma compra de material que está vindo como consignação. Então, tem o tipo de movimento. Esse, ele é definido através das informações que constam na nota. E se você tentar mudar o tipo de movimento, o sistema vai lá, na hora que você manda atualizar, ele vai lá e põe o tipo de movimento baseado nas informações da nota. Agora, o lançamento contábil não. Inclusive, nós temos o lançamento avulso. Você pode fazer um lançamento qualquer. Você tem uma tela que está lá no cadastro, configurações do PEF, em que você pode mudar o débito e o crédito de um lançamento.
Ele fez automaticamente, você vai lá e muda. Não, esse caso especial aqui, eu não vou seguir a regra de contabilização. Quando você manda o produto para despesa, você requisitou, ou se você manda ele para o processo é um estoque, tá? Estoque em processo, aí vem a ordem de produção aqui, a ordem de produção gera um produto acabado ou semi-acabado, esse produto entra pelo seu custo no estoque de produto acabado. E de lá, ele vai para vendas, custo da mercadoria vendida. Isso aqui dificilmente as empresas fazem, quer dizer, a cada venda, eles lançam, você lançar o custo e você lançar a receita. Debita cliente, né, porque passou a ser um ativo, aquele título, e credita receita, que é faturamento. Passou a ser uma dívida da empresa com os proprietários. Quando o cliente paga, aquele dinheiro deixa de ser um contas a receber e vai para bancos. Quando você paga o fornecedor, aquele dinheiro sai do banco e o fornecedor deixa de ter você deixa de dever para o fornecedor. Quer dizer, quando você comprou, ficou um passivo, crédito. Quando você pagou, debitou o fornecedor e creditou banco. Saiu o dinheiro do caixa. Quando você recebeu, entrou o dinheiro no caixa. Você entendendo isso aqui, você pode ser contador. E olha aqui a diferença entre contabilidade e financeiro. Financeiro é o controle do caixa, é controlar o que vai entrar, quanto vai receber, o estoque, que um dia vai ser caixa, quando eu vender, o investimento, quando eu vender o carro, quando eu vender o prédio, quando eu resgatar uma aplicação, vai para o caixa. Quando eu pagar um título, vai sair do caixa. Quando eu pegar e fazer emprestar para alguém, vai sair dinheiro do caixa. Capital, lucro, quer dizer, esse dinheiro aqui, quando eu receber, vai entrar no caixa. E aqui vai sacrificar o caixa. Tem muita empresa que quebra porque o estoque está muito grande. Então, o dinheiro, em vez de estar no caixa, está no estoque. Por isso que você não pode comprar em grandes quantidades. Investe num monte de coisa, quebra porque o caixa foi a zero. Vendeu a prazo longo, quebra porque demora para receber. E o inverso aqui. Bom. Senhor Ernesto, olha o horário, hein? Olha o horário. Então, vamos lá. O processo contábil, a gente fez uma jogada que, baseado também em parâmetros, o sistema contabiliza automaticamente. Então, eu expliquei aqui, basicamente, como é que é o processo contábil. E é evidente, tem certos momentos em que o lançamento não é assim. Por exemplo, eu comprei um produto, debita estoque. Não. Às vezes eu compro um produto e ele não vai para estoque, ele vai para despesa, porque eu não vou estocar. Comprei papel higiênico, eu não vou ficar controlando estoque, tá? Lança tudo em despesa de uma vez só. Então, para isso, a gente tem o Depara. O Depara é uma tela onde você entra, e se quem quiser praticar lá, tal, e você vai dizer, olha, quando eu comprar um produto, se ele for para estoque, e aí a natureza que vai dizer, olha, esse produto vai para o estoque. Então, ele vai debitar a conta do estoque. Aí você vai dizer qual conta do estoque. Eu posso ter vários estoques, e até vários armazéns, mas principalmente vários estoques. Estoque principal, estoque secundário. Se for para despesa, você vai dizer para qual despesa. Ah, mas às vezes vai para mais que uma despesa. Bom, aí nesse caso, vai ter que fazer o ajuste. Se for para imobilizado, aí vai sempre para uma conta de imobilizado. Se vai para uma ordem de produção, aí vai para a ordem de produção em processo. Então, dependendo da situação, baseado nos dados da nota, por exemplo, se na nota você colocou o número de uma OP ou de uma ordem de serviço, como vocês fizeram com o instrutor. Por exemplo, o instrutor ele já foi diretamente para uma despesa DOS, porque você já anotou lá na nota que aquele gasto está como OS. Então, a gente conseguiu automatizar todo esse processo de contabilização, né?
Quando você paga um negócio, debita lá o contas a pagar e credita o banco. E no lançamento contábil, você, na tela de lançamento, você dá todas essas informações. E com isso, hoje, a gente garante que a contabilização sai certa, rápida, depende desse depara, que é uma tela em que você... ela está aqui. Vou entrar rapidinho nessa tela. Depara contas SPED. Então, aqui do lado esquerdo, vem o plano de contas. Normalmente, o plano referencial. E aqui vem as várias situações. Então, você pode comprar um produto, um serviço, você pode comprar ou requisitar um produto, comprar e não estocar, você pode faturar um serviço, você pode faturar um produto, você pode comprar um produto e ele ir para o estoque. Então, aqui eu vou dizer, vou vir aqui, porque aqui no plano de contas nós temos os produtos, as contas, né? Então, eu venho aqui, por exemplo, e digo, vou lançar nessa conta aqui. E aí eu venho aqui e seleciono, por exemplo, todos os serviços. Ele me lista todos os serviços. Então, eu digo, quais são os serviços que vão ser debitados nessa conta aqui? Aí eu marco aqui, esse serviço, esse serviço, esse serviço. E conforme eu clico nessa flechinha aqui, ele joga essa conta aqui para cá. Então, eu defini que, no caso de uma compra de um serviço, eu vou debitar essa conta aqui. Isso para cada serviço. Então, é um trabalho que é feito uma vez só, evidentemente pelo contador, que vai definir o depara. E aqui, se tiver uma condição nova, sei lá, uma situação nova, é só a gente vir aqui e mudar. Mas nós já estamos prevendo todas as situações. Faz muito tempo que ninguém mais pede para incluir uma situação nova. Então, todas as situações são previstas aqui, faturamento de produto, empréstimo, bancos e tal, e, com isso, o sistema sabe onde lançar e faz o lançamento automático. Então, isso você tem descrito aqui, você pode brincar no exercício, fazer isso e imprimir. E aí, essa contabilização toda gera o SPED contábil, que é o arquivo que você tem que entregar para o governo. Então, se você seguir passo a passo o que tem aqui no manual, você vai ter o arquivo do SPED prontinho para enviar para o governo, a emissão do diário, do razão, do balancete, do balanço, do DRE, de todos os mapas contábeis, de forma totalmente automática. E um grande ponto, principalmente por diário e por razão, o histórico sai super completo, com o número da nota, com todas as informações daquele lançamento contábil. É uma coisa bem discutível, a gente briga muito aí com o contador, mas o que nós queremos é facilitar esse processo, deixar ele mais automático, e estamos conseguindo. Pessoal, em princípio é isso que eu queria mostrar hoje. Espero que vocês tenham entendido todo esse processo. Ele é um processo bem complexo, né? Se você entra nos detalhes e tal, vocês têm tudo para exercitar. Evidente que cada ERP desenvolve os seus processos, as suas formas, e hoje é uma competição incrível, né? Somos aí mais ou menos em 200 ou mais até desenvolvendo ERPs, cada um desenvolvendo a seu modo. Eu não tenho segredo com ninguém, gosto de... Tem um livro que chama Gestão Empresarial com RP, com 550 páginas, eu editei na década de 90, e muitos sistemas se baseiam nisso, mas é evidente, cada um vai tendo novas ideias e vai fazendo coisa melhor, legal. As empresas precisam de bons ERPs, e vocês estão adquirindo esse conhecimento. Então, vocês vão poder trabalhar com os mais diversos ERPs no mercado, e vamos em frente. Então, pessoal,
É isso que eu queria deixar. Se tiver mais alguma pergunta, podem fazer. Aí aqui Senhor vem... Ernesto, as perguntas que chegaram, eu já passei aqui dizendo que a gente vai mandar por e-mail, tá? Tá bom. Por causa do horário, porque senão a gente vai esticar mais. A gente já está em 20 Tá, minutos além do combinado. Bom, pessoal, então, como recado só, né? Procurem, então, agora terminar o exercício. Quer dizer, vocês têm que chegar... Para ver se o exercício está correto, vocês têm que comparar o teu PEF com o PEF que está no manual, logo aquele primeiro que eu mostrei. Os números têm que dar aqueles números que estão lá. Se não der, tentar ver por quê, né? Analisando cada lançamento. E o Iris está funcionando bem legal, eu tenho respondido bastante coisa no ato, a pessoa manda, eu já respondo. E aí, na aula que vem, a gente vai falar do jogo de empresas, né? E quem quiser também, eu recomendo fazer esse exercício. São 4 notas fiscais só, mas é um capítulo que tem bastante explicação também aqui, que é o capítulo lá de tributação de empresas com lucro real. Fábio, você está aí? O Fábio vai dar um recado aí para o pessoal. Sim, Anderson, deixa eu ligar. Eu estou conseguindo habilitar o vídeo, viu, Anderson? Eu tô desabilitando, eu estou tentando aqui, já consegui já. Bom, pessoal, para quem eu não cumprimentei no início aí da reunião, né? Boa noite aí para todos. Eu sou o Fábio, sou gestor comercial aqui da RP Flex e gestor de canais também. No início eu disse para vocês e fiz um convite. Venham ser um canal da RP Flex. Quem quer empreender, tem experiência com consultoria, quer representar nossa empresa para vender nossos produtos em todo o Brasil, fale comigo. A gente vai compartilhar novamente meus contatos. Você vai ter a oportunidade de comercializar o nosso produto, de implantá-lo, ou seja, você vai vender serviços, vai vender o nosso produto e ser comissionado por isso. Nós não cobramos royalties, não tem taxa de adesão. Você vai vender um dos melhores ERPs do mercado, um dos únicos, um dos poucos, né, que realmente é em nuvem. Vai ter essa parceria com um dos maiores líderes aí dessa área, que é o seu Ernesto. Vai poder vender produtos integrados ao RP Flex também, que traz maior aderência a diversos segmentos de mercado. E, além de tudo, caso você seja um empresário e tenha interesse em contratar o RP, fale comigo também, tá certo? A gente vai analisar a sua necessidade e a aderência do nosso produto para atender suas necessidades. Vamos compartilhar aqui meus contatos novamente e fique à vontade para me acionar. Tá certo? Tudo de bom aí para vocês e bom descanso. Vamos, então, terminar o exercício, não esquecendo esse detalhe da data, põe tudo para setembro mesmo. E vamos em frente, vamos estudar, leia o manual, enfim, seja um CDF. Falou, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Ernesto. Boa noite, Fábio.